Oi, tudo bem com você? Meu nome é Roberto, eu sou professor de Geografia e hoje estudaremos a hidrografia da América do Sul. Vamos lá? Então, primeira coisa, a hidrografia da América do Sul está muito relacionada com a hidrografia brasileira. Boa parte dos rios, não só da América, mas do mundo, estão no Brasil. Então, por isso, a hidrografia da América do Sul está muito relacionada com as bacias hidrográficas do Brasil. Mas vamos falar aqui da América do Sul como geral. Depois a gente pode até falar mais especificamente sobre as bacias brasileiras. Então, primeira bacia hidrográfica de destaque dentro da América do Sul é a bacia hidrográfica do Amazonas, do Rio Amazonas. Lembrando que uma bacia hidrográfica é um local onde tem as terras altas, as áreas mais altas, como se fosse uma borda de uma bacia mesmo. Então, tem as terras altas que separam uma bacia da outra e no centro, né, na região central dessa bacia, nós temos o rio principal, que é o maior rio da bacia que dá o nome a ela. E esse rio principal recebe água dos seus afluentes e seus subafluentes e dos seus riachos e assim vai. Então, o afluente leva água para o rio principal, que dá o nome para a bacia. Então, bacia hidrográfica é isso. Tá? Nós temos algumas bacias importantes aqui na América do Sul, como, por exemplo, a bacia do Rio Amazonas. O Rio Amazonas, que, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, do Brasil, é o maior rio do mundo em extensão. Por que eu digo segundo o INPE? Porque há uma certa polêmica. Se você pesquisar no Google, você vai encontrar algumas respostas, né, que o maior rio do mundo é o Rio Nilo, porque há uma diferença entre eles aí de tamanho de acordo com as nascentes. O INPE ele fez algumas pesquisas e, segundo ele, o INPE, né, segundo as pesquisas que eles conseguiram observar, as nascentes do Amazonas, elas cresceram, eles descobriram novas nascentes do rio Amazonas. E por isso, o rio Amazonas ele passou a ser considerado o mais extenso do mundo. Antes, o mais extenso do mundo era o rio Nilo. Então você pode encontrar os dois na internet. Se não me engano, no Guinness Book, até hoje, o rio Nilo é considerado o maior do mundo. Então tem esses pequenos detalhezinhos aí. Mas o rio Amazonas, de qualquer forma, então, segundo o INPE, é o maior do mundo em extensão e é o maior do mundo também em volume de água, tá? Ou seja, é uma bacia hidrográfica importantíssima para o mundo, é uma bacia hidrográfica gigantesca, enorme. Tem cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 20% da água doce do planeta está nessa bacia hidrográfica, então para você ver a importância dela, perceba só a quantidade de rios, né, nesse mapa, que é um mapa que não está com tantos detalhes assim, né? Se a gente fosse colocar uma escala maior, com mais detalhes, a gente observaria mais rios fazendo parte dessa bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Então, perceba só a quantidade de rios e a quantidade de países que o Rio Amazonas ele integra, né? São vários países da América, né? Essa bacia do Rio Amazonas é importante também pelos rios voadores. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre os rios voadores, né? Mas de forma resumida, os rios voadores são massas de ar que saem da Amazônia, que são muito úmidas, porque na Amazônia nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo, como a gente pode observar aqui. Nós também temos uma grande quantidade de cobertura florestal, que gera uma grande quantidade de evapotranspiração, que é a transpiração, né, o suor das árvores através das suas folhas. E também temos a chegada de massas de ar do Oceano Atlântico nesse local. Nesse sentido, além da zona de convergência intertropical, que no verão chega nesse local também. Tudo isso provoca muita chuva e, consequentemente, gera uma grande quantidade de umidade. Essa massa de ar que gera essa quantidade enorme de umidade, ela vira um rio voador, né? Uma grande quantidade de vapor de água que, naturalmente, o rio voador se espalharia para cá, para o oeste da América. Só que no oeste da América, aqui nós temos a Cordilheira dos Andes. Então, a Cordilheira dos Andes ela faz um bloqueio dessa massa de ar e essa massa de ar, né, esse rio voador, ele desce em direção ao resto da América, levando chuvas para o resto da América. É por isso que na região tropical aqui da América do Sul, nós não temos aqueles desertos que são comuns nas faixas tropicais, os trópicos, né? Eu fiz um vídeo sobre a circulação geral da atmosfera e aí eu explico por quê, né? Porque, basicamente, né, o ar, né, os ventos alísios carregam a umidade do trópico para o Equador, né? E o Equador, né, ele absorve toda essa umidade e joga ar seco
nos ventos contralisos lá para os trópicos. Então, a região tropical geralmente é uma região mais seca e tem desertos no mundo, como, por exemplo, o deserto do Saara, deserto nos Estados Unidos, deserto na Arábia, deserto na China, deserto na Austrália, enfim. Existem vários desertos nos trópicos por conta disso. E no Brasil, né, na América do Sul, não tem, na região central da América do Sul, deserto no trópico. Por quê? Porque os rios voadores que partem da Amazônia, muito por conta da bacia amazônica, levam chuvas para a parte central do Brasil e sul da América, certo? Então, é importantíssimo manter a cobertura florestal, manter o rio Amazonas, né, em pé, intacto, para a sobrevivência do resto da América. O rio Amazonas, ele nasce nos Andes e ele deságua no Atlântico, tá? Então, ele nasce aqui na região dos Andes e aí ele chega até aqui, ó, no Oceano Atlântico, que é onde tem a foz dele. Geralmente, o caminho de um rio é esse, né? Ele nasce na região mais alta e desce para a região mais baixa. E os rios, em geral, eles desaguam no oceano, eles vão do continente para o oceano. Até tem os rios que fazem o movimento contrário, né? Mas, pelo menos, no Brasil, a maior parte deles levam água para o oceano. E o regime de abastecimento do rio Amazonas, ele é misto, ele é nival e pluvial. O que significa nival, né? Pluvial, você já sabe, você é uma pessoa que entende geografia, significa chuvas. Então, o nível dele, né, ele é abastecido muito pelas chuvas, até porque essa região é muito chuvosa. Mas ele nasce nas montanhas. Então, nival significa gelo. O rio Amazonas, inicialmente, ele é abastecido por água de derretimento de gelo, geleira, certo? Então, o rio Amazonas ele recebe água do gelo e também das chuvas. Além disso, a bacia do rio Amazonas, ela tem grande parte dela no Brasil, 45% está no Brasil, atravessa Colômbia, Venezuela, Peru, Guiana, Suriname e Bolívia, ou seja, atravessa vários países da América do Sul. É um rio de planície, em geral é um rio de planície. Então, por ser um rio de planície, ele é um rio que abastece a região amazônica, principalmente aí do Brasil, com água mesmo. Ele é um rio importante para navegação, para transportar pessoas e mercadorias nessa região. Ele é um rio importante também para o deslocamento humano, certo? Porque é um rio de planície. E esse rio, galera, ele tem essa paisagem bonita aqui, ó, que é o encontro das águas, tá? O rio Amazonas, né, ele é formado pelo encontro do rio Solimões com o Rio Negro. O rio Solimões, que fora do Brasil, é chamado de rio Maranhão. Maranhão, chega no Brasil, é chamado de rio Solimões, e aí ele encontra-se com o Rio Negro, e aí alguns quilômetros depois ele vira aí o rio Amazonas. No encontro das águas, nós temos essa imagem muito bonita, né, que é um rio, o Rio Negro aqui mais escuro e o Rio Solimões com essa cor mais barrenta. Isso acontece por conta dos resíduos que os rios carregam com eles, né? Da composição do solo pelo caminho que eles andam, né? O Rio Negro, ele é um rio que atravessa uma região com grande quantidade de matéria orgânica. Então, por isso que ele carrega terras pretas, terras mais escuras, e por isso ele tem a cor mais escura, né? E o Rio Solimões, o fundo, né, do Rio Solimões é um fundo de terra barrenta, né, de terra de água turva. Então, ele carrega mais sedimentos com ele, por isso ele fica aí com essa cor barrenta. E aí, como, né, cada um carrega certos sedimentos, a densidade dos dois é diferente. Então, por isso que eles não se misturam inicialmente, mas depois eles vão se misturar e vão formar o Rio Amazonas, tem aquela coloração. É aquela coloração normal de água, né? E aí a gente já conhece. Bom, outra bacia importante dentro da América do Sul é a bacia do rio Orinoco, importantíssima para a Venezuela. É o principal rio venezuelano e ele atravessa também a Colômbia. Então aqui nós temos, ó, a bacia do rio Orinoco, tá? Ele tem a nascente na Serra Parima e a foz no Oceano Atlântico, né? Essa Serra Parima aqui, ó, que ela fica próxima do Brasil, tá? Então, a nascente do rio Orinoco aí é próxima do Brasil. A cantora Enya, né? Não sei se você já ouviu Enya. Muito comum nos anos 90 ouvir Enya, né? Que é uma música mais calma, né? O pessoal vai fazer, sei lá, vai uma massagem, né? Vai receber uma massagem nas costas, nos pés. Aí, geralmente, né, pelo menos antigamente, as pessoas colocavam Enya pra tocar. É música calma, né? Enfim, é um estilo musical próprio da Enya. Aí ela tem essa música aqui, ó. Orinoco Flow. Não sei como é que fala em inglês, tá? Você me perdoe aí. Mas a Enya tem essa música. Ouça
é uma experiência diferente, ouvir Enya. Aí ela fala sobre esse rio, o Rio Orinoco, da Venezuela. O Rio Orinoco, ele tem uma importância gigantesca para a Venezuela, porque a Venezuela é um dos países que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, um dos maiores produtores de petróleo no mundo. A Venezuela era para ser um país muito rico, se ela não tivesse tantos problemas políticos, tá? A Venezuela, ela tem ali o cinturão de petróleo do Orinoco, onde fica ali no norte do Rio Orinoco, tem 20% das reservas de petróleo do mundo, olha só que absurdo. É uma área de grande biodiversidade, né? Uma área de migração de aves e peixes, né? Que vem do hemisfério norte. Lembra do pica-pau? Né? Que tem um episódio de pica-pau que mostra, inclusive, como é, né, uma floresta temperada, que passa lá o verão, passa, né, o outono zoando, aí vem, né, o inverno muito rígido. Inclusive no outono, perdão, passa um passarinho e fala, olha, pica-pau, vamos pro sul, né? Tá chegando o inverno. Ele fala, não, deixa pra lá. Aí chega o inverno, ele fica morrendo de frio, de fome e tal. Mas ele vai lá roubar a comida do outro bichinho, aí na primavera ele volta a fazer toda a bagunça dele de novo. Mas aquele bichinho que passou, aquele passarinho falando, ó, vamos pro sul, é aqui, ó, na Venezuela. Os passarinhos migratórios vêm muito pra cá. O outro filme que fala sobre isso é o Patos. Assisti o Patos, gostei do Patos. Fala sobre essa questão das migrações. Então aqui é uma região de grande biodiversidade, né? Tem muitos animais, muitos vegetais, e além desses bichos, né, que migram para lá no período mais frio do hemisfério norte. Por isso, é uma região de bastante discussão, porque se você vai explorar o petróleo, você vai desmatar essa área. Então tem uma grande discussão ambiental da exploração do petróleo aqui ao longo do Orinoco por conta disso, tá? Mas tem aí, sim, o cinturão de petróleo do Orinoco, que é importantíssimo economicamente para a Venezuela. Temos também na Venezuela o Lago Maracaibo, né? O Maracaibo, olha só. O Lago Maracaibo, para muitos, ele é considerado uma baía, né? Lembrando, o que é uma baía? Baía é um pequeno golfo. Baía, né, sem um H, né, com acento no I. Baía é isso aqui, ó, essa área circular onde a água do oceano entra. Então, essa área circular é uma baía. O golfo é uma área circular maior, tá? Então, a baía seria um golfinho, entre aspas, tá? Alguns cientistas, então, consideram o Lago Maracaibo, na verdade, uma baía salobra, ou seja, mistura água salgada com água doce no norte da Venezuela. Ele é conectado ao Golfo da Venezuela pelo Estreito de Tablaço. É aqui, ó. Então, aqui nós temos o Golfo da Venezuela, perceba só na setinha, e aqui temos um estreito que liga a Bahia com o Golfo. Ele é uma rota para portos de Maracaibo e Cabimas. Cabimas, veja só, Maracaibo e Cabimas aqui são dois portos, né, servem para escoamento de mercadorias, né, produzidas na Venezuela, principalmente o petróleo. Então, é uma região também de exploração de petróleo, então é importante economicamente também para a Venezuela. E nesse lugar acontece um fenômeno muito curioso que chama-se Relâmpago de Catapumbo. É uma região que acontece muito relâmpago. É uma coisa de maluco. Relâmpago e raios. Acontece muito lá. Você pode pesquisar na internet e você vai ver isso aí. Acontece aqui na Foz, né, na região onde deságua, né, onde entra ali em contato com o oceano. E é uma área, tem chuvas de raios, de relâmpagos, que são quase diários. É muito relâmpago, muito raio, muita luz no céu piscando. Então, aqui, né, tem aquela contradição daquele ditado, né, que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Ela cai, inclusive, bem mais de 2 vezes. Então, é bem curioso esse lugar, né, por conta desse fenômeno. Enfim, só uma curiosidade. Outro lago da América do Sul é o Lago Titicaca. Esse aqui eu tenho dificuldade porque é um trava-línguas, né, o nome desse lago aqui. O Lago Titicaca, tá? O Lago Titicaca, ele é o maior lago navegável do mundo em altas altitudes. É o lago mais alto e navegável do mundo, tá? Ele fica ali entre o Peru e a Bolívia. Ele é um lago de água doce, tá? Ele é o maior lago em volume de água da América do Sul, certo? E ele é o lago navegável de maior altitude do mundo, com quase 4.000 metros de altitude. Em águas frias, né? Tem 41 ilhas, algumas muito povoadas. Inclusive, sobre essas ilhas tem algumas curiosidades, né? Tem algumas que são muito povoadas. Tão povoadas que tem algumas ilhas que são artificiais. Não dentro dessas 41 ilhas. Mas existem ilhas artificiais que eles fazem com uma palha típica da região. Inclusive, eles fazem barcos com essas palhas, que é uma coisa fantástica.
E a população que vive nessas ilhas artificiais, né, são os povos, as etnias, né, os Urus. E essas etnias são descendentes dos Incas, né? Porque os Incas, na verdade, eles não foram extintos, né? Eles só se desdobraram em algumas etnias. Os Urus são uma delas, e aí eles são responsáveis por fazer essas ilhas artificiais. E aí eles sobrevivem basicamente vendendo, né, o seu artesanato para os turistas que vão lá no Peru. E na Bolívia também, né? Mas principalmente no Peru, ali onde tem, né, o Machu Picchu e tal, então tem um grande fluxo de imigrantes ali. Imigrantes não, turistas, perdão. Então tem as ilhas artificiais também, é coisa super interessante, uma região turística e também um sítio arqueológico, o Lago Titicaca, certo? Então o Lago Titicaca é um grande ponto turístico da América do Sul e também faz parte da hidrografia aqui. Olha só, a ilha artificial. Essa galera está em cima de uma ilha artificial feita de palha, tá? Isso aqui não é uma ilha artificial. Eles construíram isso aqui, assim como essas embarcações, ó, são feitas pela mesma palha. É uma coisa fantástica mesmo. A Bacia Platina, que é muito importante para a América do Sul também. A Bacia Platina, ela engloba aí Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Ou seja, ela engloba ali a América Platina, né? A América Platina, que seria Argentina, Uruguai e Paraguai, tá? A Bacia Platina, ela é a junção do rio Paraguai, aqui no Brasil. Então, é a bacia do... Aliás, Paraguai não, perdão. Paraná. É a bacia do Paraná no Brasil. E junto com o rio Paraguai. Então, os dois se juntam e formam a Bacia Platina, lá na Argentina, né? Lá no sul da América do Sul. O rio Paraguai que também atravessa o Brasil, né? O rio responsável pelo Pantanal, tá? Então, o rio Paraná, por exemplo, ele é um rio importantíssimo para o potencial hidrelétrico, porque ele é um rio de planaltos, ele é um rio que atravessa cachoeiras, e cachoeira é o local onde se produz energia hidrelétrica. Então, o rio Paraná é importantíssimo para a produção de energia elétrica para o Brasil, inclusive a usina de Itaipu, que é a maior usina do Brasil, uma das maiores do mundo, que é administrada em conjunto com o Paraguai, fica exatamente no rio Paraná, lá em Foz do Iguaçu, que também é um ponto turístico fantástico do Brasil. Recomendo que você vá para lá. Ele abastece também, né, com água, né, São Paulo e Paraná, né, então também tem essa grande importância em abastecimento hídrico. E na América Latina, né, como eu falei, Argentina, Paraguai e Uruguai, é chamado de Rio da Prata, ou seja, pode ser chamado também de Bacia da Prata, né? E ele é formado pelo Rio Paraná mais o Rio Paraguai. E como eu falei, também responsável pelo Pantanal, né, no Brasil. Nós também temos aqui no Brasil a Lagoa dos Patos, que fica lá no Rio Grande do Sul. Aquela pontinha lá de baixo do Rio Grande do Sul, perceba só. Tem aquele buraquinho, não sei se você já percebeu, no mapa do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, tem um buraquinho que seria a Lagoa dos Patos. Para muitos geógrafos, na verdade, a Lagoa dos Patos ela é uma laguna. O que seria uma laguna? Laguna seria uma água salgada, na Lagoa de Patos aqui, ela é uma água salobra, que se liga ao oceano, então ela tem uma ligação com o oceano, e ela fica em uma área mais baixa, uma depressão. Então, tudo isso é a Lagoa dos Patos. Por isso que ela é considerada para muitos geógrafos que, na verdade, é uma laguna. Então, ela é a maior laguna da América do Sul. Ela é formada por água salobra, fica em uma depressão, uma área mais baixa e se liga ao oceano. Parte da Lagoa dos Patos, né, é utilizada para irrigação e parte para a pesca. Então, é importante aí para o Rio Grande do Sul. Quero chamar a atenção, né, dentro do Brasil, para o Cerrado, que saiu a notícia, né, que em 2023 a Amazônia ela teve uma diminuição do desmatamento. Ótimo, importantíssimo, como nós vimos da Amazônia saem os rios voadores. Mas, em contrapartida, o Cerrado teve um aumento do desmatamento. O Cerrado que é um hotspot, é uma área de interesse mundial dos biomas mundiais que tem um grande desmatamento. O Cerrado, galera, aqui ó, veja só, Goiás, Distrito Federal, é uma região importante porque daqui saem algumas bacias hidrográficas importantes. É como se essa região central do Brasil fosse uma grande caixa d'água que abastece as bacias do Brasil. Por exemplo, aqui essa rosinha, que essa roxa, seria a bacia do São Francisco, importantíssima para o Nordeste brasileiro. O São Francisco ele seria comparável ao Rio Nilo. Ele atravessa uma região extremamente seca, que tem rios temporários, né? Ele é um rio perene. Através da sua transposição, ele atinge áreas que até então não teria água. Então, é um rio importantíssimo para a sobrevivência de pessoas dentro do Brasil.
Nós também temos aqui ó, a bacia do Tocantins-Araguaia, que atinge o norte do Brasil, e nós temos a bacia do Paraná, tá? Aqui no Paranaíba, né? Mas depois ela vai se encontrar com o Rio Paraná. Então, outra bacia importante, todas nascem aqui no centro do Brasil, então é importantíssimo também estar atento ao desmatamento aqui da região do Cerrado. Cerrado é importante ser preservado também. Aqui, como eu disse, é a bacia do Rio São Francisco, né? Ele é um rio perene que atravessa o semiárido, uma região que chove pouco e chove de forma irregular. Muito utilizado para irrigação, então é importante para a questão agrícola, né? Então é também importante para a questão de abastecimento de água da população. Ele tem o seu processo de transposição, né? São canais artificiais criados pelo ser humano para chegar em áreas que até então ele não chegaria. E ele tem um uso também hidrelétrico, também produz energia hidrelétrica. Beleza, pessoal? Obrigado pela companhia e até a próxima.